Olá e bem-vindo ao Eco África, a revista do meio ambiente coproduzida pela STV Moçambique e pela DW na Alemanha. Eu sou Dália Langa, de Maputo, Moçambique. Para hoje temos muitas histórias para si. Veja a seguir a nossa grelha para este programa. O setor da extração de ouro no Ghana está a adotar práticas mais sustentáveis. Na Grã-Bretanha, porcos ajudam agricultores a lavrar os seus campos. E antigos caçadores furtivos nos Camarões se transformaram em conservacionistas. O trabalho é duro, sujo e perigoso, e a remuneração não é fiável. Cerca de 1 milhão de pessoas no Ghana sonham em encontrar nas minas o tesouro que mude as suas vidas. Mas estas minas têm um custo enorme, tanto para a sua saúde como para o ambiente. Cerca de 30 mil hectares de floresta foram perdidas. É difícil reparar os danos causados, mas há esforços em curso para tornar a mineração artesanal mais sustentável. Essas pessoas têm um sonho em comum: encontrar ouro e enriquecer da noite para o dia. Milhares vasculham cada milímetro do solo, muitas vezes ilegalmente, deixando para trás um rastro de destruição. Mas para a maioria não há alternativa. Os empregos são escassos. Estamos preocupados com o impacto no meio ambiente, mas é necessário um grande investimento para comprar equipamentos adequados para minerar com responsabilidade. Isto é o melhor que conseguimos nestas circunstâncias. É um trabalho duro e perigoso. O barulho e o fumo deixam os mineiros doentes. As sobras estão muitas vezes contaminadas com metais pesados tóxicos que colocam em risco a saúde, até mesmo de quem vive a quilômetros de distância das minas. The situation is dire. You go and you see what has happened. A situação é terrível, é bastante preocupante. A fornecedora de água do Ghana queixa-se que o custo de produzir água potável continua a subir devido ao impacto da exploração mineira. Keeps going up because of the impact of mining. Mas a maioria dos mineiros de pequena escala não pode dar-se ao luxo de usar métodos mais ecológicos. Os intermediários geralmente pagam menos por pequenas quantidades de ouro. As grandes mineradoras são as que faturam. Muitas minas são ilegais. Nelas, os operadores não pagam licenças ou usam subornos. Para ajudar a combater as consequências destrutivas da extração de ouro, a Rede Internacional de ONGs Solidariedade lançou um programa no Ghana em 2012. Visa melhorar as condições de trabalho e proteger o meio ambiente. Oferecemos capacitação em saúde e segurança, gestão ambiental e boas condições de trabalho. A ONG já deu grandes passos. Algumas minas antigas já foram restauradas, mas virão a seguir. Atualmente trabalham com 45 comunidades de extração de ouro e mais de 30 minas de pequena escala no Ghana Ocidental e na região de Ashanti. Foram estabelecidas regras claras para todos que trabalham nas minas. Como o mercúrio, um metal pesado e tóxico, é utilizado para extrair o ouro, os trabalhadores têm de usar equipamento de proteção. Foi-nos ensinado que é preciso usar o vestuário certo, o calçado apropriado e todo o equipamento de proteção necessário para manusear produtos químicos. Portanto, se não tiver este vestuário de proteção, não posso vir para a mina.
A proteção é necessária, mas não ir para as minas seria ainda melhor. É por isso que o programa é voltado principalmente a ensinar as mulheres novas formas de gerar renda. Agora tenho habilidade para produzir sabão. Com o que ganho, consigo ajudar a família e o meu marido. Ele agora respeita-me e valoriza a minha contribuição. Mas existem milhares de pequenas minas do Ghana. O país é um dos maiores exportadores de ouro em África. E há muitos operadores que gostavam de mudar para o melhor. We have a more advanced technology these days to do things right. Hoje em dia temos tecnologia avançada para fazer as coisas corretamente, então por que não as aproveitar? Só temos um planeta Terra e não há nada que possamos fazer a não ser protegê-lo para as gerações futuras. Novas minas continuam a abrir no Ghana, impulsionadas pelo sonho de enriquecer rapidamente. Reparar os danos levará gerações. Fazer da extração de ouro uma indústria mais verde é um enorme desafio. Mas, a longo prazo, as comunidades e o planeta terão benefícios. A melhor opção é evitar os danos ambientais. Um lugar de beleza natural e um lixão. Edifícios crescem ao redor do lago, incluindo 2 novas zonas comerciais. As zonas úmidas correm o risco de serem engolidas pela cidade. Sijome está também a ser devastada pelos esgotos e quantidades de resíduos despejados na água. Naida Goider lidera um projeto governamental para restaurar e desenvolver o lago. As pessoas deitam de forma selvagem lixo e escombros de construção na lagoa. E se não fizermos nada, ela desaparecerá. Isso seria um desastre, porque a lagoa é necessária para ajudar a evitar inundações e também porque mais de 100.000 aves migratórias passam lá o inverno. Os ambientalistas dizem que o plano do governo é deficiente. Nossa associação Amigos de Aves não é contra o projeto de desenvolvimento, mas sim contra o plano que foi aceito pelas autoridades não salvaguardar as características ecológicas do sítio. O plano envolve o aprofundamento da lagoa, mas os ambientalistas defendem que isso colocará alguns animais residentes em desvantagem. Isto fará com que certos patos que podem mergulhar se alimentem, mas os que permanecerem à superfície não conseguirão comer, ou seja, não ficarão aqui, nem as limicolas como os flamingos cor-de-rosa. A lagoa é importante por uma série de razões. Não seca no verão e é um refúgio para a vida selvagem. As zonas úmidas podem diminuir o impacto de eventos climáticos, como inundações, secas e tempestades. Mas, para reduzir o risco de inundação, é preciso limpar o lixo. Ao preservar as zonas úmidas, iremos minimizar a gravidade destes fenômenos no futuro. Assim, não só iremos proteger as zonas úmidas, mas também as pessoas. Sijome é considerada uma das zonas úmidas mais importantes do norte de África. Por isso, devem ser tomadas medidas urgentes para salvar a lagoa. Deixar a natureza intacta ou domá-la. Esta última tem sido a tendência na Grã-Bretanha, um país de relevados, arrumados e jardins paisagísticos. Pelo menos é o que alguns britânicos fazem crer. Mas cada vez mais pessoas deixam os relevados crescerem selvagens. Um proprietário de terras no leste da Inglaterra conta com uma ajuda inesperada nas suas ações de conservação. Estes porcos, chamados por pretos grandes, podem escavar em quase toda a propriedade de Somerleyton, no leste da Inglaterra, agindo como uma espécie de arma secreta para o dono da propriedade.
São muito eficientes. Dá para ter muitos porcos durante um curto período de tempo para essencialmente lavrar o solo e ter espaço aberto para novas sementes. A propriedade de Summer Layton estende-se por mais de 20 km². O parque adjacente tem espaço para que todos os animais possam andar livremente, longe do estereótipo do relevado inglês. O seu pai também tinha uma quinta, mas do tipo convencional, onde era impensável que vacas e porcos andassem até a porta. Sempre gostei muito da natureza e por isso queria fazer as coisas melhor. O meu pai achou muito frustrante aqui. Ele tinha quase uma obsessão por arrumação e por isso discordamos um pouco. Os porcos são abatidos, mas ao mesmo tempo também ajudam a conservar a natureza, dando maior biodiversidade. Uma espécie daninha cresce aqui há séculos e os porcos podem ajudar a mantê-la sob controle. Para estimular o solo e estimular a sementeira, precisamos controlar a espécie daninha. Assim que completam a sua tarefa, os porcos têm que sair da floresta. Se apenas tivermos porcos, só terá isto, e é um desastre diferente. Por isso, é preciso controlar. Reconstruir é um termo grande, mas no fundo é agricultura. Estamos sempre a tentar manter o equilíbrio entre diferentes espécies para obter um mosaico perfeito de habitantes e um ambiente mais biodiversificado. Summer Layton partilha as suas convicções e tenta conquistar os seus vizinhos, mas a maioria dos agricultores é céptica. Muitas pessoas resistem à mudança, principalmente os agricultores tradicionais. A renaturalização é sempre vista como uma moda passageira. Muita gente não gosta disso, mas esperamos vencê-los. Summer Layton não concorda que só os ricos podem dar-se ao luxo de conservar a natureza e vê-se a si próprio como um pioneiro a aventurar-se por este novo caminho. Mas está convencido que todos terão de repensar e já encontrou 200 associados, entre eles alguns agricultores e iniciativas de vizinhança, bem como a vizinha escola Warren para crianças com deficiência como o autismo. Somos incrivelmente bons agricultores e jardineiros. Isto seria um grande exemplo, quer se trate de um campo de jogos escolares ou de um parque público. Este é o tipo de gestão típico dos últimos 50 anos. Esta é uma forma de gestão pioneira, uma nova forma de gestão. Este jardim, destinado a estimular os sentidos, é largamente entregue à natureza. Para a Summer Layton, encontrar um vínculo com a natureza é uma experiência que beneficia o maior número possível de pessoas e deseja transformar mais de 100 km² de vizinhos em um parque natural que atrai ecoturistas. Já estou nesse espaço, já estou a meio do caminho. Estou a imaginar pelicanos, cegonhas, águias de cauda branca a subir e descer este vale do rio. Mas ainda com gado, ainda com sistemas agrícolas, mas teriam de ser mais gentis. Mas primeiro tem de convencer os vizinhos porque porcos soltos ainda é demasiado para a maioria dos proprietários de terras. De volta à África. No Uganda, quase metade da população vive nas cidades, muitas delas em assentamentos informais. Nos bairros suburbanos de Kampala, quase não resta espaço. Não há áreas verdes e milhares de pessoas vivem em zonas com fraco saneamento. Os residentes, muitas vezes, não sabem o que fazer com o seu lixo ou com o seu esgoto. Felizmente, um jovem ugandês inovador encontrou uma solução inteligente. Tudo é escasso em Kamuo, que é um dos maiores bairros de lata de Kampala. Faltam infraestruturas sanitárias, escolas, água corrente e, sobretudo, empregos. Uma organização não governamental norte-americana fundou um laboratório de pesquisa para capacitar os jovens. Patrick Mujus é um deles. Construiu uma casa de banho que todos podem usar.
Esta sanita chama-se sanita de compostagem. Não requer que cavemos o solo. O nosso receptor é um balde e a única coisa que usamos é seragem para absorver todas as bactérias más. Beneficia especialmente as mulheres. Antes a situação era muito má. Por vezes, utilizávamos sacos de plástico e atirávamos os resíduos para os canais de drenagem. Patrick Mujus construiu 2 casas de banho gratuitas para a comunidade. Esta é usada por cerca de 60 pessoas por dia e o balde enche bastante depressa. Os resíduos são utilizados para fazer 1 tonelada de fertilizantes orgânicos por ano. Mantemos aqui. Depois de 1 ano ou 8 meses, dependendo da temperatura, será um adubo. Assim que a matéria orgânica estiver decomposta, estará pronta para o uso no cultivo. O agricultor John Mugisha é um comprador assíduo de estrume vendido a bom preço. Desde que comecei a utilizar este estrume orgânico, a produtividade melhorou. Se virmos as bananeiras, têm bom aspecto em comparação com aquelas em que não aplicávamos os fertilizantes. Não estraga o solo como os químicos que frequentemente matam micro-organismos do solo. A iniciativa quer preparar jovens para enfrentar os problemas sociais. Em outro projeto, constroem casas a partir de garrafas de plástico. Mais de 30 dos aprendizes de Patrick Mujus construíram as suas próprias casas de banho de compostagem e estão agora a cultivar para a vizinhança com fertilizantes orgânicos. Partilhar o meu conhecimento dá-lhe uma oportunidade de crescer. Aplicando o que aprenderam, sinto que também posso contribuir para o desenvolvimento do meu país, especialmente com os jovens desempregados nos bairros de lata. Patrick Mujus também recolhe resíduos orgânicos de ruas e lixeiras para a decomposição. As autoridades dizem que, embora o seu trabalho seja uma gota no oceano, é um passo na direção certa para a gestão dos resíduos e dos problemas de higiene da cidade. Apenas 14 dos sanitários públicos de Kampala são gratuitos. A cidade é grata pela contribuição. Tem nos ajudado a recolher os resíduos e a fazer algo de bom da gestão do lixo. Precisamos de mais. Em grande escala, o fertilizante proveniente de resíduos humanos poderá impulsionar a produção agrícola do Uganda. Patrick Mujus espera, acima de tudo, que a sua ideia crie rendimentos para os pequenos agricultores enquanto melhora a higiene nos bairros pobres. De Kampala, agora vamos à floresta de Ebo, nos Camarões. Sendo uma das maiores florestas tropicais do mundo, é um foco de biodiversidade. O local é um refúgio para uma série de espécies em extinção. A desflorestação e a caça furtiva constituem uma ameaça a este habitat único. Mas a esperança chega do Clube de Guardiões de Gorilas. Esta floresta tropical só pode ser alcançada a pé. Jean Titil e a equipa do projeto de investigação florestal de Ebo estão atentos aos primatas raros. Vejam, é o ninho de um gorila. Costumam construí-los no chão. Depois de sua refeição noturna, fazem um lugar para dormir. Temos aqui 11 espécies de primatas, incluindo gorilas, chimpanzés, brocas e macacos de colobo vermelho de Preus. Os primatas são muito procurados pelos caçadores furtivos que os vendem. Jean Titil também se sustentava desse negócio. Mas durante os últimos 10 anos ele estudou os seus rastros para descobrir quais os animais circulam na floresta. Ele vive em Iboti, no limite da floresta de Ebo, uma das 3 aldeias que participam no projeto. Compreendi o impacto da caça furtiva e não é um negócio realmente lucrativo. Ok, sim, ganha-se um pouco, mas o rendimento é muito irregular. Foi por isso que decidi parar.
Agora só consegue ver os animais em vídeos. Os investigadores instalaram 17 câmaras de trilhos onde vivem os gorilas. Estes elefantes da floresta também estão em risco de extinção. Os macacos de furação tímidos estão particularmente em risco. O projeto de investigação da EBO Forest foi criado pela Aliança da Vida Selvagem do Jardim Zoológico de San Diego. Há mais de 10 anos que colabora com os moradores locais, muitos dos quais eram caçadores furtivos, mas aprenderam a recolher dados sobre os animais. Quem quiser participar deve aderir a um clube de guardiães de gorila. Depois são remunerados. Marcel Ketchen faz parte da equipa há 9 anos. O cientista ambiental registra cada rastro de animais encontrado. O que é interessante são os movimentos dos cerca de 25 gorilas que foram descobertos em 2002. Até então, existiam 2 subespécies de gorilas conhecidas nos Camarões. Um grupo a sul do rio Sanaga e o outro a norte. Recolhemos estas amostras para recolher análises genéticas a fim de descobrir a relação entre os gorilas da EBO e os encontrados a sul de Sanaga. E se chegar a uma conclusão, podemos perceber que nos Camarões, em vez de termos 2 subespécies de gorilas, pode haver 3. In Cameroon, instead of having 2 subspecies of gorillas, we might be having a third one. A floresta de Ebo, no sudoeste dos Camarões, tem 1.500 km² e faz fronteira com a Nigéria. Faz parte da segunda maior do mundo, depois da Amazônia, no Brasil. Para proteger a floresta tropical no futuro, o projeto visa incluir os residentes das mais de 40 aldeias em redor. As 3 aldeias que participaram no projeto, até agora, têm todas um clube de guardiães de gorila. Para que os residentes possam comer sem recorrerem à caça furtiva, aderem ao clube, de onde recebem ajuda para comprar gado ou plantas vegetais. Joseph Bakolik, outro caçador furtivo, tornou-se agricultor há quase uma década. Ele cultiva vegetais, mas concentra-se no cultivo de sementes de cacau. Se tem problemas, recebe apoio do clube de guardiães de gorila. Tal como aqui, em Iboti, existe uma pequena escola nas outras 2 aldeias. A proteção da floresta e animais tornou-se parte do currículo. Os professores receberam formação por parte dos cientistas. Que tipo de animal é esse? Um gorila, minha senhora. A ideia é sensibilizar os residentes mais jovens para este tema. O que eu gosto no curso são os gorilas. Eles não são como nós. E aprendi que a caça não é boa. O projeto fez com que muitos residentes vejam a floresta com olhos diferentes. Tal como Jean Titil, cerca de 90% dos caçadores furtivos tornaram-se agricultores, um ensinamento para as crianças. Mas os clubes de guardiães de gorilas não querem que as coisas parem por aí. Queremos que seja criada uma zona interdita para garantir a sobrevivência dos gorilas, pois a espécie está em perigo de extinção. É por isso que ele só leva os filhos para a zona delimitada. Olha aqui este trilho. Ele quer que os seus filhos conheçam os animais, mas que também saibam quando devem deixar a floresta aos seus habitantes. Espero que esta edição do programa o tenha convencido da importância de cuidarmos do nosso ambiente e que também o tenha inspirado a repensar no valor dos nossos preciosos recursos naturais. Espero por si na próxima semana para mais um Eco África. Eu sou Dália Langa, de Maputo, Moçambique. Até lá, cuide-se.